Bem-vindos a mais um Podes Ler, um jeito descontraído de conhecer pessoas que contribuem para melhorar a vida dos outros através do seu trabalho. Hoje nós temos como nosso convidado o Renato. O Renato é um jovem empresário que tive felicidade de conhecer há alguns anos e hoje ele vai contar um pouquinho da sua experiência de vida. Por favor, Renato, se apresente aí pro. Legal, obrigado Wilson, agradeço o convite, já parabenizo vocês aí pelo trabalho, por esse estúdio maravilhoso aqui, e faço votos que dê super certo aí esse podcast, né, o nome tudo a ver, né, com o seu negócio, né, com a cultura, livros, né, então eu admirei demais aqui e agradeço pelo convite. Legal. Bom, o meu nome é Renato Castrezana, né, e eu tenho uma trajetória já de alguns anos, né, de trabalho aqui nessa cidade. Comecei em São Paulo, né, como muitos mogianos e num dado momento tive a oportunidade de retornar para cá, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu tenho muitos amigos desde a época de infância. E claro que a gente, por mais que a gente já tenha viajado bastante, conhecido diversos lugares pelo mundo, quem é mogiano raiz, né, a gente acaba criando mais um vínculo muito forte com essa cidade, né, eu acho que, muitos até às vezes me perguntam, né: "Pô, seu sobrenome é Castrezana, né, eu conheço um Castrezana", pô, se tem Castrezana e é de Mogi, é da família, de alguma forma, né, então a gente tem esse vínculo maravilhoso com essa cidade aqui. E eu tive a oportunidade, de trabalhar, né, em grandes empresas, em multinacionais, e num dado momento eu acabei voltando para cá, né, e tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, né, como publicitário, e fui convidado então para atuar no departamento de turismo, né, na então criada Coordenadoria de Turismo na gestão do prefeito Marcos Bertaioli, né. E ali, né, eu comecei a conhecer um pouco mais, né, sobre o que era o turismo, né, que até então a gente pensa que é algo que é só excursãozinha, né, então vou pegar ali um grupo de pessoas, né, terceira idade, escolar, né, e levar para conhecer, e não, e eu descobri um mundo totalmente complexo, né, que capaz de gerar riqueza, né, gerar, empregos, renda, né, para toda uma cidade. E através de um mentor que eu tive, que foi o Fábio Fumaça, né, que me introduziu nessa área, né, e ele me apresentou para diversas personalidades de turismo no estado como um todo, né, desde o Conselho Estadual de Turismo, Conselho Municipal, e onde ali nós tivemos grandes oportunidades, né, de implementar esse departamento aqui na cidade, de começar, eh eh, a fomentar isso, né, de uma certa forma, e eu até me sinto orgulhoso de ter participado disso tudo, com a vinda do expresso turístico para a cidade, né, com a diversas propriedades rurais que até então, né, não olhava para o turismo como uma fonte de renda, apenas, né, algo pode ser legal, mas está muito distante de mim. Hoje existe até a ASDETUR, que é a Associação de Desenvolvimento do Turismo Rural aqui de Mogi, e na época que eu passei por lá, eu falava para eles: "Vocês têm que se fortalecer, vocês têm que se unir, que uma hora o governo vai passar, uma hora o Renato não vai estar mais aqui, vocês precisam continuar", e eles continuaram, né. E hoje quando eu vejo o seu Massuji, né, que, a gente começou com ele lá, recebendo alguns visitantes, e ele tá nessa Black Friday aí, oferecendo cursos de orquídea e com milhares de seguidores e muitas visitas no na propriedade rural dele, isso enche a gente de orgulho, né, de alguma forma a gente conseguiu levar algo positivo, né, para a cidade, e é bem isso que você falou, né, o nosso trabalho, ele vai impactar algumas pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas vão impactar outras e isso vai reverberando de alguma forma, né, e isso é muito muito agradável. Eu tive a oportunidade também de ser professor aqui nessa cidade, na Universidade de Brás Cubas, durante quase 15 anos, né, e depois, né, uma mudança, na minha profissão, né, na minha carreira, né, uma mudança de carreira, acabei, deixando um pouco de lado, essa veia, né, assim, eu gosto de ser professor, mas talvez
num outro momento, né, eu volte, eu retorne, né, mas, por 15 anos também, né, muitos alunos passaram nas minhas aulas, né, vira e mexe a gente encontra, alguns já são colegas de profissão, atuam no mercado e tudo isso é muito legal, né. E hoje eu atuo com a educação internacional, e eu acredito que foi algo que juntou, essas 2 experiências que eu tenho, tanto a do turismo quanto a vida acadêmica, né, e hoje o meu propósito, o meu foco é levar jovens, principalmente os jovens, né, a gente tem estudante de todas as idades, tá, tem gente que chega lá para mim: "Ah, mas uma pessoa acima de 50, 60 pode fazer intercâmbio?" Pode, pode fazer, pode estudar, tem um monte de coisa legal para fazer lá fora, em todas as idades, mas é claro que os jovens ali entre 18 e 25 anos, a gente acaba tendo ali um foco maior, né, justamente por ter essa vivência acadêmica na universidade, e onde eu cheguei na conclusão de que os nossos jovens precisam ter novas referências. O nosso país melhorou em muitas coisas, né, a gente não pode também falar que tudo aqui é uma porcaria, né, não sou desse time não. Tem muita coisa errada que precisa melhorar. Mas se a gente olhar para 50 anos atrás, né, e onde nós estamos hoje, muita coisa melhorou, mas eu acho que tem alguns aspectos, principalmente o aspecto voltado para a parte cultural, eu não estou falando de cultura enquanto, uma peça teatral ou um quadro pintado, eu estou falando de cultura mesmo do que nós trazemos, cada um traz a sua, né, sua vivência, a sua experiência, e aquilo dita a sua maneira de comportamento, né, de como você vai se comportar na sociedade, como você vai contribuir, e eu acho que isso a gente tem ali algo a ser melhorado, né. Como por exemplo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar, na no departamento de turismo durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, né, e nós participamos também das seletivas da subsede, trouxemos a Bélgica para cá, então a gente estava muito envolvido com tudo isso. E foi muito surpreendente quando a gente viu, né, torcedores japoneses recolhendo o lixo do estádio, né, e depois, de alguma forma contribuindo ali, né, com aquele ambiente que eles tiveram, né, um entretenimento e tudo mais. E eu acho isso legal, isso é cultura, né, então, embora eles estivessem no Brasil, onde talvez a grande maioria não liga para isso, né, vai até no cinema e larga a pipoca, né, e larga toda a sujeira lá, e eles vindo para cá, eles mantêm a cultura deles, né, mantêm o comportamento e agem da mesma forma, independente do lugar onde estiverem, né. Então eu acho que esse meu propósito atualmente, né, e nós já enviamos, quase 1000 estudantes aqui de Mogi das Cruzes para fora, né, para as mais diversas modalidades, e, assim, todos eles, né, os relatos deles, dos pais, dos familiares, é sempre que eles voltam muito transformados, né, muito diferentes, com outra visão de mundo, porque a gente precisa ter outras referências, né, senão a gente fica olhando para o lado e acha que está tudo normal, né, tudo tá tudo tranquilo, porque aqui é assim mesmo, sempre foi assim e vai continuar assim, né. Então eu acho que isso é muito bacana, assim, só uma apresentaçãozinha aí. É, É, o que você falou da formação da cultura, né, porque a gente é bombardeado por notícias ruins. sim, Então você acha que tudo tá ruim, mas é só olhar uma reportagem de 20 anos atrás, você fala assim: "Nossa, a gente melhorou". Não melhoramos como deveria. sim, Assim, eu acho que em algum momento pegamos um caminho meio tortuoso, mas o caminho que a gente trilhou melhorou bastante, né, a gente tem acesso coisas que você estava comentando, né, do antes de a gente começar a conversa aqui, da tecnologia, né, que os nossos pais tiveram dificuldade com simples videocassete. sim, Hoje para nós, é só para frente, para trás e pausa, tá bom. Ai, dá o play. sim, Ah, tinha que rebobinar, a gente já não tem isso, liga lá uma Netflix, pô, quero ir jantar, para o filme, vai. Imagina, mas nós nos adaptamos a essas, comodidades, e por que que não
acompanhou isso no entorno? Onde que, eu me pergunto, onde que a gente pegou esse atalho aí que não está dando certo, mas a gente vai voltar para esse caminho. Olha, eu espero que sim, viu? Eu tenho uma ideia sobre isso, viu? Não sei até se você concorda comigo ou não, talvez até concorde. Mas eu acho que essa tecnologia toda, que é muito positiva, né? Na verdade, eu sempre discuti sobre isso nas aulas, né? Com meus alunos da universidade. Eu lecionava disciplinas da área de comunicação e marketing, então esse tipo de discussão sempre vem à tona, né? E eu acho que assim, a tecnologia ela é fundamental. A gente não tem que pensar em voltar para trás, né, em regredir, ou mesmo até muito se discute, né, qualidade de conteúdo, se discute até mesmo em algum grau a questão da censura, né, de regulamentações, né. É lógico, eu acho que devem existir leis, né, porque da mesma maneira que nos pode roubar, nos pode matar, em alguma recomendação em relação à tecnologia, ela deve existir também, mas, o problema não está na ferramenta, né, o problema está no uso. É, é como dizem, né, um revólver não mata ninguém. Sozinho não, né. E ele serve para os 2 lados, ele É, pode te defender como agredir o outro. sim, É quem usa a ferramenta, a mídia, um um veículo de comunicação que, eu exponho esse lado, sanguinolento da sociedade. sim, Eu tenho audiência, mas a influência que ele vai causando, né, sendo que a gente tem muitas coisas muito melhor para ser mostradas e acaba ficando de lado, porque, não, isso aí dá audiência. sim, Mas é assim, aí eu acho que a internet ajuda, porque você filtra, né. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que, se desconectou dos canais de notícia. Não me interessa mais, por quê? É um viés, eles já não te informam, eles querem te educar para o que eles entendem correto. sim, Então a gente tem que sempre, eh buscar fugir dessa manipulação, e é facilmente, detectável, né, que sim. Eu acho que isso é um fato, né, você não tá difícil a gente encontrar, né, canais de fato que você possa se informar sem viés, né, sem onde ali tenha um jornalista, né, que de fato foi apurar os fatos, antes de escrever ou antes de gravar uma reportagem, onde ele se manteve ali de forma isenta, né, e a questão é: eu vou informar e você decide o que você vai fazer com essa informação. é, Eu acho que falta um pouco disso, né, na nossa sociedade em geral, né. E tanto para um lado quanto para o outro, eu não estou aqui para defender lado nenhum. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e de repente né, ela surpreendeu, né, com algumas, colocações que eu fiz, mas onde eu tentava me manter de uma forma isenta, assim, e ela: "Nossa, mas é difícil alguém estar isento, assim", mas, por quê? Porque você tem que ter um rótulo, por que você tem que escolher um lado especificamente, né? Na prática, a vida real não é isso, né, não é torcida de futebol, você tem que estar time A, time B, né. é, nem no futebol dá pra gente ser 100% a favor, né. Eu era santista, Era? adorava. Não, eu adorava, hoje eu falo assim: "Meu Deus do céu, que vergonha". Olha, o meu Mas time eu ainda continuo falando assim: "Não, eu ainda torço para ele não cair, pra ganhar já é outra coisa". ó, essa parte do futebol eu pulo também, porque não tá muito fácil, viu. Eu sou corintiano, né, não tá muito legal, mas eu assim, Mas, assim, mesmo com a gente foi criado nessa brincadeira do futebol, eu nunca briguei tenho amigo corintiano, palmeirense, vai longe. Nunca briguei por causa disso.
Né, mas aí o que que fazem? Não, olha, a torcida tal bateu em não sei o quê, então, puxa vida, eu acho que eu não vou andar com corintiano não, eles batem em mim. É difícil, né? Eu tenho um primo que se ele estiver assistindo esse podcast, ele vai me deserdar, né? Ele vai Se tirar, tiver não, vai, ele vai, vai assistir. vai tirar o da família por me ouvir falar isso, né? Ele é corintiano roxo, eu torço pro Corinthians, não escondo isso de ninguém, mas eu tenho um cunhado que é americano e toda vez que ele vem aqui no Brasil, eu faço questão de levar ele no estádio. Eu já fui lá na Vila Belmiro, assistir jogo do Santos, sem Corinthians, né? E tá lá, no meio da torcida normal. Fui pelo espetáculo, né? Assim como eu já fui assistir jogos na Europa, nos Estados Unidos, né? Eu acho que acima de tudo, existe ali profissionais que estão em campo, né? Cada um buscando o seu ali também, é o trabalho deles, né? E a gente ir prestigiar, ver como é que é, né? Não tem problema nenhum, eu não deixei de ser mais ou menos corintiano pelo fato de ter levado ele na Vila Belmiro, assim. Já levei também no Morumbi, já, sabe, já vários lugares, assim, tá afim de vamos, quer ver o jogo? Vamos, né? E tem gente que, não piso, não uso nem verde. Você vai saber, quando ele assistir, ele vai saber, ele não usa verde. Eu falei, meu, você é muito bobo. Não é? Mas agora, você me disse que é mogiano raiz. Sim, Então, de que bairro que você é? Família olha, veio da onde? olha, a minha família, minha avó, né, meus tios, meu pai, eles foram criados já nessa região do centro aqui, Olegário Paiva, né? A casa da minha avó hoje não existe mais, foi construída a sede da educação aqui da prefeitura, a Secretaria de Ah, Educação. tá, no alargamento ali. Isso, ali mesmo. A casa da minha avó era ali, bem naquele trechinho. Eu cresci vendo minha avó com dificuldade. Meu avô, né, teve derrame, ele teve que parar de dirigir. Minha avó aprendeu a dirigir, acho que depois de 50 anos, né, pra correr com meu avô, levar para fazer fisioterapia e tudo mais. E eu cresci vendo ela com dificuldade de guardar o carro ali na, na Olegário, que ela tinha que fazer várias manobras ali. Com todo mundo buzinando. Todo mundo buzinando, aquela rua movimentadíssima, assim, né? O bom é que naquela época tinha o trem, né? Não tinha o túnel, então baixava a cancela ali, dava uma folguinha, ela conseguia guardar o carro, né? Então é tudo raiz mesmo ali naquela região. Eu especificamente, né? Meu pai comprou uma casa lá na Vila da Prata, né? Que até então era um bairro novo, vi sendo asfaltado, né? E cresci na Vila da Prata até, me mudar para uma região meio por perto ali, né, pra trás do Bertioguinho ali, na mesma região, né, mas eu conheço a cidade inteira, porque, depois, trabalhando, né, com turismo, e eu também gosto de pedalar por aí, né, então o ciclismo aí me levou já para diversas trilhas nessa cidade, né, eu confesso que assim, eu conheço de norte a sul e as pessoas às vezes nem sabem que Mogi tem norte e sul. Eu falo pro pessoal que não conhece a nossa gloriosa, que Mogi, se for dividida por característica, nós temos umas 6 cidades aqui dentro. Tem, tem, tem mesmo. E as pessoas elas não enxergam, né? Às vezes ela só pensa em região central, né? Talvez o eixo ali que liga entre Brás Cubas e César de Souza, né? Leste a oeste. E muitas vezes as pessoas elas nem sequer foram a um Pico do Urubu, né, uma estrada do Beija-Flor, né, ou mais lá para cima ainda, perto do Orquidário Oriental, né, na estrada do Taboão, mais ao sul, né, que você tem ali Represa de Itaiaçupeba, Biritibo Sul, mas a pessoa conhece passar de ir pra praia, né, mas às vezes nem pensa que tá mais em Mogi, né, já pensa que é outra cidade ali, olha, não, Biritibo Sul não é Mogi, já é outra, né. Não, lá é Biritiba. Né, mas é uma cidade muito grande, né, e isso, nossa, é engraçado, tem uma história para contar, que quando eu trabalhava no turismo, e vira e mexe a gente participava de feiras, eventos, né, ia para o AMB, na Expo São Paulo, e a gente levava um stand para mostrar Mogi, né. E era muito engraçado isso, porque, o mogiano, a gente reconhecia ele de longe. A hora que ele via a testeira do stand lá, Mogi das Cruzes, né, ele franzia a testa, olhava assim e falava: "Mogi? Que Mogi tá fazendo aqui?"
Mogi não tem nada. E aí ele não contente, né, com a cena, né, e com esse gesto, ele chegava lá no balcão e falava pra mim: "Ah, tá, eu sou mogiano. Me fala, o que que Mogi tem de turismo?" O que eu vou fazer de turismo em Mogi das Cruzes? Era assim, era bem assim, era muito engraçado isso. Então você sabia quem era um mogiano. Do contrário, quando era uma pessoa de fora, né, paulista, carioca, as pessoas vinham com toda a naturalidade: "Ah, legal, Mogi, eu conheço, já passei para ir pra praia. Ah, eu sei que fica perto de tal lugar, tal. Não, então me mostra aí quais são os atrativos", mas já vinha de outra maneira a abordagem, né. E o mogiano não, o mogiano ele vinha daquele jeito, aí ele ficava bravo, daí eu começava a mostrar, e eu brincava, acho que até você já me ouviu falar sobre isso, né, que eu falava que a gente tinha que catequizar o mogiano, né, para ele valorizar tudo aquilo que a gente tem aqui, né, e a gente tem muita coisa aqui, a gente podia ter turismo rural rural não, turismo, aquático, né, nas represas, podíamos ter marina, podiam ter, ser usado, né, de uma maneira mais turística para gerar emprego e renda, né. A gente tem, ao menos 3 represas aqui na cidade, né. Uma delas até é bem utilizada no turismo, que onde fica às margens o Paradise, né, que é onde Correto. justamente a gente recebeu a seleção da Holanda aqui, né. E é um lugar incrível, muito bonito, né, que só uma visão empreendedora mesmo de alguém para construir um negócio daquele, dar certo, né. Que às vezes o mogiano tem isso também, né. Às vezes o mogiano ele já vem com aquela predisposição assim: "Ah, aqui não dá certo", Não, né. ou assim, Mogi não vale a pena investir É, tudo isso, é, tem um né. pouco, né, aquela síndrome de vira-lata do mogiano, né, de que eu tô perto de São Paulo, então eu vou pra lá. É mais barato eu ir É para São Paulo do é que eu é mais consumir barato. aqui. Tem um pouquinho disso, né. E é engraçado, né, e aí quando você se depara com uma realidade nova na cidade hoje, né, no meu tempo de infância, adolescência, a gente recebia muitos estudantes de fora, porque não tinha essa pulverização de universidades que nós temos hoje, né. Então vinha muitos estudantes para cá, então a gente via que tinha uma população muito jovem, mas transitória, que ia embora, né. E hoje eu vejo um fenômeno que, pelo menos eu vejo na minha agência, que eu atendo muita gente que decidiu se tornar mogiano, né, que trabalhava em São Paulo, trabalhava em outras cidades e acabou, escolhendo Mogi para morar, por N razões, né, e se tornaram tão mogianos quanto, e essas pessoas elas têm essa parte, ela é bem diferente, porque ela já procura consumir aqui, já procura investir aqui, ela já não vê Ela como um mogiano raiz que tem esse síndrome um pouquinho, né, de vira-lata. Você acha que a tua experiência de ter morado fora te deu essa visão mais carinhosa para a cidade? Olha, não Influenci sei se foi bem isso, na verdade, assim, eu tenho essa visão carinhosa, Né, é assim, eu sinto, e apesar que eu sou suzanense, nasci em Mogi, mas fui criado em Suzano, mas eu tenho um carinho por Mogi, porque eu falo assim: "Nossa, essa cidade tem tanta história, tanta coisa, importante aconteceu, sim. que cruzou o caminho aqui, né". Eu comparo o Mogi das Cruzes com Radiator Springs. Era o É uma caminho, de boa. repente fizeram a Dutra e Mogi ficou esquecida e assim, parou um pouquinho no tempo. Aí, depois voltamos, acho que é uma daqui do Alto Tietê a que mais cresce, né, apesar Sim. das dificuldades, mas tem. E olha, eu vou te falar uma coisa, talvez, não sei se você sabe, mas Mogi, tem essa característica desde antes da Dutra, porque aqui tinha o Caminho Imperial. Pra ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, passava por aqui. E também tinha, passando por Mogi, o Caminho do Sal, que era um caminho que subia de Santos para chegar a São Paulo, né. Então era meio isso mesmo, Radiator Spring tá no meio ali, né. Não, a gente estava no meio Tava de no tudo, meio.
Mogi, não sei se a maioria aqui já conhece a história. Teve hipódromo, Teve o cartódromo, cartódromo. o aeródromo já era território de Biritiba, né? Não... Sim, mas era Mogi. Era Mogi Tudo era ainda. Mogi, né? Itaquá era Mogi. Tudo era, foram Então, emancipando, né? E era era tudo uma Mogi. cidade bem à frente do Era, tempo, né? sim, Mas assim, foi uma curva, né? Ela sim. foi. Agora, eu vejo que. Tanto é que eu voltei de São Paulo para cá e a gente falou assim: vamos empreender aqui na cidade. Não pretendo sair daí, não. Essa é uma característica bem interessante que eu vejo, que as pessoas que adotam Mogi pretendem ficar, né? E pretendem, não pensam em retornar, em sair, né? Não acredito que sintam falta, né? Principalmente as que vieram de São Paulo, né? Não vejo. Meu pai trabalhou 25 anos em São Paulo e ele nunca quis morar para lá, ele voltava todos os dias. E eu, quando comecei minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo também. Também não desejei morar lá e voltava todos os dias. E eu acho que a gente tem muitas características relevantes, né, que faz a gente ter esse carinho todo, né? É uma cidade que, na minha visão, ela é muito boa. Tem muita coisa a ser melhorada, sem dúvida, todas têm. Não existe lugar perfeito, né? Hoje eu trabalho enviando jovens para o mundo inteiro, né? E embora você tenha cidades que são extremamente seguras, são extremamente avançadas em transporte público, né? Em vários outros aspectos, todas elas vão ter ali alguma coisinha, né? Algum problema, alguma dificuldade ou outra, porque não existe lugar perfeito, né? Eu acho que isso é um ponto a ser analisado. Mas a gente às vezes tem essa tendência, né, de não olhar para o nosso e olhar sempre para a grama do vizinho, né? E achar que tá melhor, né? Ah, ali tá melhor, não, a outra cidade pode ser melhor, não, aqui tá faltando isso, tá faltando aquilo, né? Mas assim, uma coisa que eu não entendo de Mogi, talvez eu entenda isso do Brasil, né? Como que pode a gente não saber ainda fazer uma rua, né? Eu não consigo entender. Isso eu já conversei até com o pessoal de serviços urbanos uma vez. Falei, meu, por que a gente não sabe fazer rua? Porque sem brincadeira, todos os lugares que eu já visitei lá fora, eu vi que tinha uma obra na rua assim, e você vê que o pessoal tá mexendo. Quando eles vão embora, você vê que tem uma camada ali mais escura de asfalto que foi remendado, mas tá lisinho, não ficou nem uma valeta e nem uma lombada. E aqui Que deve ser para mostrar a cicatriz da rua. Olha, essa rua tem uma história, ela teve esse buraco. Isso eu não consigo entender, porque de todas essas melhoras que a gente tá falando que já existiu, né, e tecnologia e tudo mais, a gente ainda não aprendeu a fazer rua, né? Aprender a fazer rua. Não, escoamento de água. De água. Não é? São coisas que já era para estar superado, eu acho. Né? Deve ter alguma tecnologia, se eles fazem lá fora, né? Alguma coisa poderia ser feita aqui, né? Agora vamos falar um pouco de resiliência. Então, você falou que tem uma agência de Sim, intercâmbio e você viveu a pandemia. sim. É, isso Me aí. conta essa história de resiliência, porque olha, se foi difícil para quem ficou aqui, ter que vender, teve naquele período, a gente pegava as coisinhas daqui para vender livro, né, e ia na porta da pessoa, passava pelo porteiro com máscara, não sei o que, entregava. E entregar o filho dos outros numa época Olha, eu tenho cada história para contar, não foi fácil, viu? Exigiu muita resiliência, com certeza. A gente aprendeu muito também, né? Eu acho que assim, né? A gente tem que saber olhar para a situação e a gente tem sempre opções ali, né? Você pode desistir facilmente, né? Entregar os pontos e é o falar caminho mais fácil. é o caminho mais fácil, né? Ou pegar e falar: "Não, eu vou até onde der, vou fazer o que tiver que ser feito", né. E uma coisa que eu acho que até não vou dizer, longe de mim, né, muita coisa que às vezes eu falo é uma coisa que eu acredito, mas nem tudo a gente consegue, praticar plenamente, né. Muitas coisas
Eu me vejo ainda como, um ser humano em construção e espero me ver assim até o último dia da minha vida, né. Eu acho que a pessoa que se julga que já está pronta para tudo e que ela, sei lá, ela já venceu na vida, então ela pode já comprar o caixão dela, É. né, arrumar tudo ali e vai com Deus, né, porque a gente está aqui é para isso, né, então eu acho que é assim, né. E teve sim, momentos de muita dificuldade, resiliência. Eu me lembro muito bem quando foi anunciado, né, o Covid, que os aeroportos começariam a fechar. Eu estava num evento de educação internacional, em São Paulo, onde tinham representantes de escolas, universidades, de várias partes do planeta. E durante aquele evento ali, eu já vi algumas pessoas preocupadas que não iam conseguir voltar para casa, porque os aeroportos estavam fechando na Europa, muita gente da Europa. Aqui no Brasil ainda não tinha fechado, mas se tivesse fechado lá, o voo não saía, né. E então você começava a ver ali o rosto de preocupação das pessoas, né, como é que ia ser, se ia ter que ficar preso no Brasil. E isso foi ali naquele evento e acho que na semana seguinte teve lockdown, começou e muitos acabaram ficando no Brasil mesmo, né, por conta disso. E ali naquele primeiro momento, eu confesso que a resiliência ela não foi só minha, né, mas também de todo mundo que me cercou, né, porque teve desde casa, né, esposa, filhos, o pessoal da matriz, né, que eu sou um franqueado, então, muita gente teve que ter sangue frio ali, né, e chamar todo mundo para conversar, e tomar decisões: "Olha, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, vamos", né, porque tem coisa que você tem que ser rápido até na decisão. Eh eh, por mais que de repente não seja a melhor coisa a ser feita, mas às vezes pela agilidade aquilo acaba acertando depois, né. Eu acho que é ruim em situações como essa, aquela aquele tipo de pessoa que fica olhando, né, fica só olhando ali, e agora? A Né, água tá a subindo. água tá subindo, né, e aí depois: "Nossa, não é que subiu mesmo?" Aí já é tarde, né, então eu acho que isso foi muito importante, né. Mas eu tenho sim muitas histórias, né, Pode e contar, não se e acanhe. histórias, assim, de clientes que tinham que Que fazer estavam lá, né. estavam lá teve gente que estava lá e não podia voltar, tinha pais desesperados: "Traz meu filho de volta, Renato, e traz pra cá o primeiro voo que tiver e calma, não é assim", né, e graças a Deus a gente conseguiu, né, ajudar todo mundo. Teve gente que quis voltar, teve gente que não quis. Teve um cliente que foi uma história muito engraçada que ele falou: "Não me sinto à vontade", estava nos Estados Unidos para estudar e nem para ficar no alojamento que eu estou, porque tinha gente do mundo inteiro, né, então era um alojamento estudantil. Aí, ele conversando com ele, ele foi e alugou um motorhome e rodou os Estados Unidos inteiro. Ele estava de aula online, né, Aham. e aí o motorhome era ele. Né, e foi lá, cumpriu com o objetivo dele e olha só, né, quer dizer, do limão você tira uma limonada, É, né, e se ele não tivesse acontecido, ele nunca teria essa não, não teria feito isso. Não teria. Conheceu pessoas, conheceu lugares, né, olha como é que é muito da maneira como a gente interpreta a situação, né. é. E teve gente que, nossa, teve um cliente que para ele chegar, daí alguns voltaram, né, e não tinham aula suspensa, né, alguns países até mesmo suspenderam o visto, a pessoa foi obrigada a voltar, e nessa de voltar, às vezes você não tinha voo direto, às vezes tinha que pegar conexões a mais, leva para um lado, leva para o outro, vê onde que tá aberto, né, e a gente vai ali se adaptando, né. Mas, e tive situações desde, por exemplo, aí depois reabriu, né, teve uma reabertura, aí as escolas chamando os alunos para voltar, só que o Brasil não estava aberto para todo mundo. Então, até podia receber de alguns lugares, mas não, espera aí, você vem do Brasil? Ah, meu amigo, você tem que fazer quarentena ali, ó, 15 dias. Aí teve estudante que eu, para mandar para os Estados Unidos,
eu tinha que mandar passar 15 dias no Chile para depois ir para os Estados Unidos ou 15 dias no México. E teve um que no dia que ele foi embarcar para o Chile fechou com o Brasil. Falou, não, do Brasil também não quero. Aí teve que mudar tudo na última hora. Então, assim, houve muita resiliência, assim. Ao mesmo tempo também tem aquele nosso senso de responsabilidade, né? Que se eu não faço por mim, eu estou fazendo pelas pessoas que confiaram em mim, né? É lógico que, como eu falei, aqui é carne e osso, né? Ninguém é Tony Stark, tem armadura de ferro, né? Isso não existe. E em alguns momentos você sente vontade, às vezes até de desistir, né? De falar, nossa, não dá, pelo amor de Deus, vamos. Mas espera aí, tem pessoas que confiaram em você. Tem pessoas que estão dependendo de você. Tem famílias que querem ver o filho de volta, né? Tem gente que investiu tudo, a família investiu para mandar para estudar fora. Então a gente batalhou por isso, brigamos com companhias aéreas, teve companhia que não queria reembolsar a passagem ou não queria remarcar, então a gente brigou por eles. Mas entre mortos e feridos e toda essa confusão de pandemia, eu acho que no final das contas, né, a gente conseguiu ajeitar a vida de todo mundo ali, né? Não, realmente não foi fácil. Teve muitas situações assim, né, de você tá ali e parecia que ia bater na trave. Não, organizei a passagem foi difícil. Beleza. Aí o estudante se dirigiu para o aeroporto, chegou lá, fechou. Muitas coisas, muitas situações como essa, infelizmente ocorreram. Mas aí eu falo também, né, e também vai da nossa tranquilidade, experiência, de tentar passar isso também para as outras pessoas, né? Porque também, né, das duas uma, né? Uma pessoa que está lá fora, na Irlanda, tentando voltar para o Brasil, e quando ela pega o ônibus para chegar no aeroporto, o aeroporto fechou, né? Você tem das duas uma, você pode desesperar mais ainda a pessoa, né? E falar, nossa, agora, não sei quando você vai poder voltar, né? Não sei o quê, família e tudo mais. Ou você pode também, né, falar: "Não, ó, você não tá aí sozinha, né, a gente vai continuar te monitorando, você pode ter certeza que você tá num lugar que é seguro, que o pessoal vai tomar medidas protetivas aí, né", tanto que saiu antes do Brasil, né, do Covid, mas, você pode desesperar ou você pode ajudar, acalmar, né, e buscar uma solução, né. E aí até agradeço a Deus de ter me dado sabedoria em muitos casos aí, para poder buscar essa solução aí, graças a Deus. É, Não, foi, uma experiência, assim, menos menos ruim que uma guerra, que acho que a situação sim, de guerra houve até te teve casos, né, mas você viu muito mais solidariedade, né, na sim, eu acredito que o Covid despertou isso, embora, em alguns momentos, né, eu tudo bem até que depois voltou, né. é isso que eu ia falar. É exatamente isso que eu ia falar, né, em alguns momentos, eu cheguei a pensar que isso foi algo de Deus para ver se a gente evolui, para ver se a gente melhora, né, como sociedade, como um todo, né. Até acreditei que muitos hábitos, teriam vindo para ficar, mas, infelizmente, a gente vê que tem Foi. muitas pessoas com memória curta, né. Saíram, Parece o que mito da caverna, né, é, saíram da caverna, mas voltaram rapidinho, é, até assustou um pouquinho, porque você fala assim: "Nossa, mas por que as pessoas é, estão tão, amarga, né?" sim, A gente passou por uma quantas vidas se perderam, aí depois ficava, pesou muito a questão política, né, esse aqui não sei o quê. Não defendo nenhum dos 2 lados, mas e aí eu queria outro ponto, assim, que acho que você lida direto com a nova geração, né, os 17, 16, sim. que todo mundo reclama: "Ah, essa geração é fraca, essa geração não sei o quê". E aí, como que é o relacionamento com essa molecada que tá Olha, essa molecada é assim, né, é 880.
eu percebo isso, né? Ou você tem ali alguém que já está mais centrado, focado, meio que sabe o que quer, recebeu uma boa base, mas infelizmente você vê também muitos que ainda estão no oba-oba, né? Assim, estão seguindo o caminho mais fácil, né? E de uma certa forma algo que me preocupa muito com essa juventude são os recursos tecnológicos, né? No sentido até de uma IA, desses TikTok, né? Esses aplicativos da vida aí, que de uma certa forma eles são feitos para prender a atenção da pessoa, né? Para prender a atenção da. Desculpa. É aguinha? Eu acho que eu vou querer, sim. Tem problema não. Vidro a gente enxuga. Então, eu vejo isso, né? Que essa juventude, ela meio que 880, né? É claro que esses dispositivos eles são feitos, né? Tem algoritmos, eles seguem estatísticas, né? Eles conseguem saber qual é o canto da tela que você está olhando, né? Por que você parou, o que você interagiu. E eu acho isso de uma certa forma perigosa para esses jovens, né? Eh, Pô, esses dias, o meu filho, de 1 ano e 7 meses, estava na sala e ele começou a fazer assim para mim. E não sabe nem falar direito, né? Papai, mamãe. E de repente eu me dei conta que ele meio que estava querendo avançar alguma coisa, ou que acontecesse do jeito que ele queria, e ele já pegou o jeito do dedinho de você Rolar. rolar, sabe? Assim, eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, é preocupante. Né, porque a vida não é assim, né, eu percebo que eles têm um certo nível de ansiedade muito elevado, né, e isso eu acho que é ruim, eles querem tudo, né, de imediato, não sabem esperar, não sabem ficar numa fila, não sabem, esperar um tempo mesmo, assim, que tem coisas que você vai se preparar. Eu já vi, jovem brigar com o pai, porque eu quero ir em janeiro. Pô, mas em janeiro o seu visto, o seu passaporte não fica pronto. Ah, não, mas não quero saber. E não, espera aí, você vai em julho. Não, mas tá muito à frente. Não, Júlio, eu não mas quero mais. não, mais ou menos assim, sabe? Porque eu acho que criou-se, né, eh, um um modelo de pensamento talvez, né, deixa eu só um modelo de pensamento, que faz com que esses jovens, eles queiram, tudo para ontem, né, tudo é fácil. Um outro exemplo ainda falando do meu filho mais velho, né, ele nunca viu um dinheiro sair da carteira, porque eu pago o celular, né, você usa cartão, a gente não usa mais dinheiro em papel. Então esses dias eu estava refletindo sobre isso e falei assim: "Nossa, ele não tem essa percepção que eu tinha quando criança, que é difícil ganhar, né, é difícil você abastecer a carteira e o dinheiro sai". Então na visão dele, porque o cartão é um só, diferente das notas que você dá uma nota de 100, tem o troco e tal, né, É. você tinha aquela visão. E hoje você pega um cartão, um celular e uma criança de 10 anos, ela não entende aquilo, ela não entende que saiu o dinheiro, que você trabalhou, Como entrou, como só entrou. sabe que é fácil sair. E tem que ser só que se ele quiser o E por sinal é brinquedo, tão fácil sair, né? tão fácil sair. Outro dia eu me assustei com a agilidade da máquina, porque eu estava com o celular aberto e eu estava para pagar, né? Aí o rapaz passou por baixo do meu celular, porque E ele já estava com o foi, cartão. Nossa, calma, moço. e já foi, Nem me chamou para jantar primeiro. Pois é, né, e então eles não têm essa Sei. percepção, porque, é só você passar o celular ali, é só passar o cartão. E eles não sabem quanto tem no cartão, quanto tem no celular, né, essa parte Ele tá no não, background, ele não vê.
Antes a né, gente tinha o um cofrinho, cofrinho, você tinha uma noção você tinha o melhor, peso o lá. peso. Agora dá É, pra eu abrir essa portinha aqui e tirar umas moedinhas. é. Esquece, não tem Esquece, mais. não tem. Então, assim, muitas vezes, principalmente nessa Você faixa sabe que eu etária. nunca tinha parado pra pensar isso? Que talvez, né, eu com o A filho gente, pequeno, a gente começa a raciocinar ali, filosofar ali, né, olha, mas espera aí, por que que ele tá falando assim? Por que que ele acha que é só passar o cartão? Daí eu comecei a pensar, de quando eu era criança, você via seu pai abrir a carteira, tirar o dinheiro, você sabia quanto custou, você via quanto deu de troco. Às vezes ele te dava um dinheiro e você ia até a venda da esquina comprar e voltava com o troco, ele falava atrás do troco. Então você começava cedo a ter uma ideia, né, de como tudo isso funcionava. E muitas vezes eu percebo que alguns clientes nessa faixa de 15, 16 anos vão ter uma experiência parecida com essa quando faz o intercâmbio e está lá fora. Aí vai ter que pegar ônibus, né, vai ter que se virar para comprar alguma coisa no mercado, que aqui talvez nunca foi sozinho, né, vai ter que caminhar até a escola, porque aqui o pai leva, né, tá sempre num transporte já mais facilitado, né. Eu não culpo os pais por conta disso, porque, existe uma questão de violência urbana, né. Eu também não deixo meu filho, né, sozinho, pegar vai na rua ali, né, a gente acaba não deixando, mas isso muda e gera algumas barreiras, né. E até dificuldade que eu vejo que eles têm. Então eles têm essa ansiedade, talvez eles estejam uma coisa também que eu tive, né, quando criança aqui em Mogi, né, na Vila da Prata, a gente ficava o dia inteiro na rua. Tinha lá o bagaço da vila que era um campinho e a gente jogava bola na terra mesmo, descalço, né, e voltava sujo pra casa, a mãe sabia que ia voltar, não tinha celular, não tinha nem como chamar. Né, e a gente cresceu assim, a gente viveu assim, né. E hoje tudo é monitorado, tudo, né, vou ali, sei onde tá, o celular monitora, tem o GPS, e eu acho que também isso proporciona um pouco talvez essa ansiedade. E aí quando eles têm essa possibilidade de ir para fora, fazer um intercâmbio, passar um mês, né, longe dos pais, assim, talvez isso ocorra com todos. Num primeiro momento tem um choque, né, tem um choque, assim, dá um baque de: "Pô, tô num avião, sozinho, né, os pais estão aqui". Tá sendo monitorado, mas, né, tá sozinho. E aí quando chega lá, uma outra família, uma outra língua, um outro costume, uma outra cultura, né, e nessa faixa etária, né, um adulto já entende mais. Mas nessa faixa etária, às vezes, tem um choque ali, né, e aprender, a consumir uma comida diferente. Eu costumo falar que o intercâmbio, ele desafia qualquer pessoa, justamente no ponto onde você mais precisa melhorar, justamente. Então, uma pessoa mais introvertida, ela vai ter que aprender a falar, ela nem come. Ou ela come o que ela não gosta, porque ela se ela não abrir a boca, é. né, para falar: "Eu não gosto de pimenta", né, ela não come. E se é uma pessoa que ela tem restrições com comida, né, mais enjoada, ela também vai ter que aprender a comer o que ela não está acostumada, né. Então o intercâmbio desafia, né, e é impossível uma pessoa não voltar de uma jornada como essa transformada, né. Mas eu percebo isso, que os jovens eles estão 880, ou às vezes eu tenho um jovem que já está muito focado, desde pequeno pensa em ir pra fora, mas aí ele tem aquela ansiedade, né, mas ele está focado nisso. Ou às vezes eu tenho um jovem que está um pouquinho ali mais alienado no TikTok, não está afim, e aí é o pai que está lá querendo dar um novo ar É. para ver Ah, se ele muda. tem muito disso daquele negócio do eu não tive essa oportunidade, mas você vai ter. Mas a criança ou o jovem não quer, mas o pai quer que Tem, faça. tem. E Tem, e é engraçado, porque alguns casos dão super certo, porque, assim, na minha opinião, é muito difícil você não gostar de uma viagem. Por mais que você tá indo para estudar,
Tem todo o glamour de aeroporto, né, de você conhecer pessoas de outros países, fazer uma amizade que vai durar para o resto da vida, né. Toda essa vivência que você vai ter lá, vai passar perrengue, vai, falar a palavra errada, vai, né, o pessoal vai tirar sarro, vai um dia comer uma coisa que você tá achando que é outra e não tem nada a ver, e vai ter tudo isso, né. Mas, no final das contas, né, na somatória geral ali, no retorno para o Brasil, eu acho que o jovem acaba tendo mais experiências positivas do que negativas, né. E aí onde até ele acaba sendo picado pelo bichinho, já volta pensando no No próximo, próximo. É, né. né, você tá falando aí que começa as recordações, né. Eu estudei no Justiniano, lá de Suzano. Aí, como a comunidade japonesa era grande em Suzano, né, então vinha estrangeiro, o que que era? Japonês. Sim. Aí você ficava olhando assim: "Nossa, que alienígena". Você nem chegava perto, porque era só a família que acolhia, então ia junto e todo mundo ficava assim, coitada da criança. É, bem assim mesmo. Só que lá fora hoje isso já é muito comum, né. Eu não sei se você sabe, mas essa história de intercâmbio ela começou com os Estados Unidos, né, com o Rotary Club, né, que, de uma certa forma fomentou isso, né, de uma maneira até voluntária, principalmente depois da Segunda Guerra, né, que a ideia era justamente ter essa compreensão maior, né. "Pô, espera aí, eu posso pensar diferente, na verdade, você chama o Deus de A, eu chamo de B, e na verdade a gente tá olhando para a mesma coisa, né, então e tá tudo bem, né. Então, a partir do momento que você começa a conhecer, né, sem fazer julgamento, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, né, e eu sempre tento prepará-los para isso. Eu falo, antes de sair fazendo julgamento, né, para, olha, observa, tenta entender, né, as diferenças, antes de sair tomando qualquer tipo de atitude, né. Então eles começaram com essa ideia de quebrar mesmo as barreiras, né, entre os povos, e eu vou conviver ali, sei lá, né, com um povo de outra religião, né, de uma outra etnia, e vou ver que tá tudo bem, eles são tão bacanas quanto a gente aqui, né, e tá tudo certo. E depois isso acabou virando um negócio, né, e hoje, por exemplo, o Canadá é um país que 30% do PIB vem de educação internacional. Então, imagina que recebe gente lá do mundo inteiro a todo momento, né. Estados Unidos também tem muito forte isso, não é a mesma proporção, mas é um país grande, então recebe muita gente, né. Até a mesma China está abrindo muito as portas para estudantes internacionais. E talvez até para quebrar barreiras e seguindo a mesma estratégia que os Estados Unidos um dia fez, a China tem feito bastante. Então eu acho que isso é muito positivo. O intercâmbio, de uma maneira, geral, ele foi algo positivo para a humanidade, né. Mas é claro que assim, né, ainda assim ele é restrito, né, ele não é uma coisa que dá para você atingir a todos na população, né, ele tem custos, é caro, né, principalmente, né, se comparado ao pessoal de baixa renda. Muitas vezes você vê aí, né, o poder público investindo, levando um ou outro aluno que se destacou, né, nas escolas públicas, né, para ter essa possibilidade, né. E isso é muito legal. A nossa empresa mesmo, a gente já teve uma ação com Gerando Falcões, e eles escolheram 10 jovens para participar, e a gente fez uma ação, né, que cada um que comprava o intercâmbio contribuía um pouquinho para eles foram, que também já multiplica, né, que também já ajuda bastante, né. Mas é apaixonante. E aí um jovem quando volta ele já pensa no próximo, Já é né. é uma nova pessoa É mesmo, uma né. nova pessoa, começa a pensar no próximo. Mas tem sempre aqueles casos, né, de alguns jovens que, de repente, são muito dependentes, muito, extremamente dependentes, né, do mãe, pai, e que às vezes eles acabam, assim,
ou talvez naquele momento eles não estivessem preparados para encarar um desafio como esse. E são raros, mas acontece às vezes de voltar antes do prazo, né, porque ou uma saudade tremenda, ou porque estava mais confortável aqui, né, então isso alguns casos ocorre, mas é bem menor. A tendência, mesmo quando é o pai que empurra, é o jovem chegar lá e falar: "Não, espera aí, isso aqui é legal, então eu vou aproveitar". Nossa, é uma deve ser, né, eu não fiz, deve ser uma experiência. Ainda tem tempo. Ah não, agora eu não quero fazer intercâmbio não, só quero viajar. Mas olha que é mais barato, viu, muitas vezes. Por exemplo, o pessoal, a gente tem intercâmbio para Não, a Itália. gente brinca, né, "Ah não, não quero mais estudar". Olha, eu fui fazer a minha segunda faculdade com 40 anos. É, a gente não A gente para. não para de estudar. É, É uma falta essa ilusão, né. a falsa ilusão. Apesar de você não estar eu tô fazendo Duolingo para aprender espanhol. Então pode aprender lá, direto. Gente, é maravilhoso, né. É. A Fernanda fala isso, que eu pareço papagaio, né. Quando ela vê, ela fala: "Você só me faz passar vergonha". Então. Mas eu começo a assim, não é proposital, né, mas você começa a imitar. Porque afinal, o ser humano é um ser Sim, de imitação, né. A gente repete o que o outro está fazendo. sim, O que eles chamam de moda é só a biologia falando mais alto, né. sim. Mas é uma experiência você sair. Primeira vez que eu saí do Brasil, falei assim: "Meu Deus do céu". Cheguei na Itália, a gente primeiro dia, excursão, eu e Fernandinha, aí um casal de carioca: vamos, até a Catedral de Milão, o Duomo, né, saímos para o lado errado. E aí, nenhum dos 4 falava uma palavra. Fernanda Normal. falava inglês, mas legal, o pessoal fazia assim: "Ah, também não entendo". Entrei num bar, comecei a falar assim, aí ele falava, né, um pouco a gente consegue captar, né, da semelhança. Aí falava: "Você tá de carro? Você tá o quê?" Eu: "A pé". Aí: "Ah, pega esse, vai, tá. Na primeira fermata". Eu: "Caraca, que esse homem tá falando fermata?". Até você descobrir que fermata era ponto de do bonde. Mas, assim, foi maravilhoso, Sim, e por incrível que pareça, né, o que mais marca numa viagem, são esses perrengues, sim, quando você se perde, sim. quando você tem que sair do grupo e se comunicar. Quando você, se perde, quando você tem esses perrengues, você aprende e não esquece nunca mais, né. É. Eu estava uma vez, eu e minha esposa, a gente estava, né, em Roma, e a gente foi para conhecer o Vaticano. E eu fui de metrô, e daí você pega uma rua que sai de frente, e eu não sei porquê, né, depois que eu andei toda essa rua, que eu cheguei praticamente na frente, já estava vendo a muralha lá, eu resolvi ir para a direita, né. E para a direita, a gente deu a volta no Vaticano inteiro para sair na basílica, né. E e e foi muito engraçado isso, porque aonde eu estava não era nem 100 metros. E ela até hoje, ela me cobra sobre isso, ela fala: "O que você fez eu andar o Vaticano inteiro?" Eu falei: "Ah, pelo menos em uma tarde você andou um país inteiro, você circulou um país." Circulou o país. Você acha ruim, né, mas nunca mais eu vou esquecer na vida que você vai pra esquerda. Mas é muito legal. E assim, isso que eu falo, e não tem idade, e mesmo no intercâmbio, hoje a gente tem intercâmbio 30 mais, 40 mais, 50 mais. Você pode, por exemplo, fazer um intercâmbio, passar 2 semanas aprendendo italiano, na Itália, né, em uma das cidades, e de repente com, curso de
enologia que fala, né? Pra fazer vinhos, né? Conhece as vinícolas, tem com culinária, tem, sabe? Então tem coisas que são bem diferenciadas, que não é só voltada para o público que vai, eu vou lá estudar para tirar um certificado, IELTS, Cambridge. Não é. Tem muita coisa legal e principalmente porque envolve a cultura. Então, isso é uma coisa que eu aprendi e até teve uma situação de uma das viagens que eu fiz que foi muito engraçado, que eu estava na Espanha, em Madrid, e eu estava num hostel de estudantes e no dia de eu ir embora, o meu voo foi cancelado. Na época teve alguma coisa com o aeroporto da Argentina, porque o meu voo ia para a Argentina e voltava para São Paulo, que era mais barato na época, né? E foi cancelado completamente. Aí eles forneceram um ônibus e me levaram para um hotel. Na hora que eu vi aquele hotel, era um hotel muito bom, veio o cara com aquele carrinho pegar as malas, eu olhei tudo aquilo, as pessoas entrando, eu falei: "Não", eu cheguei pro motorista do ônibus e falei: "Você vai voltar para o aeroporto?" Ele falou: "Eu vou, então me leva de volta". Aí eu fui para o aeroporto para pegar o metrô para voltar para o hostel que eu estava. Eu falei: "Não, não vou ficar nesse hotel, eu vou ficar lá com a turma que eu estava". Então, quando você desprende um pouco do padrão turismo, porque é lógico, eu não desmereço, né, nenhuma viagem turística, é legal você ir para Disney, passar uma semana, conhecer os parques, ser bem servido num hotel, num resort, quem não gosta disso, né? Mas eu acho que quando você se dá a chance É. de ficar numa casa de família, ter um café da manhã com eles, pegar o mesmo ônibus que eles pegam, pegar o mesmo trem, sentir ali o cotidiano, parece que você faz parte daquele lugar, que seja por uma fração de tempo da sua vida, né. Eu estive lá, eu convivi com aquelas pessoas, né, eu saí do Brasil, fui lá, conversei com eles sobre o Brasil, eles me passaram a cultura deles, isso é muito rico. Você sai do cenário, né, vai Sai do pra vida cenário. real. Vai para a vida real, né, e é claro, como eu falei, são propostas de viagem completamente diferentes. Você pode pegar um guia, né, que vai te levar, aqui tá o Vaticano, aqui tá, o Palatino Romano, o Coliseu, né, e você vai lá e ouve toda a história, né, legal, né, não tira o mérito desse tipo de viagem. Mas, eu acho que quando você tem essa convivência local, você se sente um pouco, eu me sinto um pouco o mogiano, né, que viveu aqui, né, como criança na Vila da Prata e tal, e eu fazendo parte de um pedacinho ali De uma de uma convivência deles ali. Pra mim isso faz sentido, não sei, pode não fazer para todo mundo, né. Não, faz. E é o que a gente falou, né, isso marca. Vou contar só um causinho. Nessa viagem, né, a gente foi conhecer a basílica lá, né. Aí entra, passa por tava aquele público, né, que ia começar uma missa. Aí eu falei para o pessoal: "Olha, o papa tá vindo". O guia falou assim: "O papa não faz missa nesses dias". E era próximo da Páscoa. Aí eu falei: "Tá bom, né". Aí ele continuou falando, né, e o o meu lado português falou mais alto. Eu vi que vai ser o papa. Fiquei parado lá, aí dali a pouco passa, ainda era o Ratzinger, Ah, o Bento Bento. XVI, que era um alemão gigante, Gigante. né, aí você: é o papa, passou". Aí ele foi, né, aí eu tive que correr atrás do grupo, né, porque você já pensou em ficar perdido lá. Aí eu falei pra Fê: "Fê, eu vi o papa". Aí ela: "É?". Então, aí na hora que nós saímos, tá lá a guarda suíça. Aí ele: "Nossa, a guarda suíça, então o papa está aí, né, porque a guarda suíça só acompanha o papa". Eu falei: "Filha da mãe, eu podia ter ficado mais tempo vendo o papa". E eu nem sou católico, mas eu era fã do Bento XVI. Mas é legal, né, é legal, você conhecer, né, se dar a chance de ir Agora me lá. pergunta, o que que você viu da Basílica de São Pietro? Não lembro, mas naquele momento ficou.
Não, é muito legal isso. E isso que eu falo que é diferente, né, porque se você não tá no grupo, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, né, e eu acho que é um pouco de perder o medo isso. Eu fiz já várias viagens em grupo, assim, com guia, daí não tem como eu falei, eu valorizo demais o trabalho de guia, inclusive quando eu estava no turismo aqui de Mogi, a gente fomentava isso. A ETEC tinha um curso de formação, né, de agenciamento e turismo que formava guias, e a gente, né, dava oportunidade para eles, a gente tinha um projeto Mogi para mogianos, então eu valorizo demais, e em alguns casos, alguns clientes pedem guias e a gente consegue também agenciar isso para eles. Não tiro o mérito, Uhum. eu acho que algumas pessoas que se sentem muito inseguras numa viagem, Né, acaba sendo necessário guia, um transfer, né, mas sempre que eu posso, né, pelo estilo de viagem que hoje eu gosto de fazer, é. eu tento incentivar o meu cliente a ir por conta, a se virar, a pegar a rua errada, né, a descer do É, aeroporto, pegar um trem. fazer algo se permitir isso com um certo grau de segurança, né. Sim. Não é fazer uma loucura Não, de não. querer subir um vulcão, né. É que hoje, assim, né, As pessoas acham que não, você tem que sempre se desafiar. Não, mas não é tem que isso, ter um pouquinho é, de não é pé no assim também, chão, é outra vida, é sim, outra realidade. sim. É que nem aquela imagem, tem uma imagem na internet, né, de um grupo subindo uma parede com uma corda e passa um monge subindo sem apoio nenhum a mesma pedra. Ele tá vai tentar fazer isso, Não, não, quebrou o pescoço. não, é que nem eu falo, você não tá acostumado com neve, nunca viu neve na vida, não vai arriscar pegar uma prancha de snowboard lá e, É. né, e sair fazendo em qualquer lugar. Se você for numa pista apropriada, com equipamento apropriado, e você nessas pistas você tem a classificação de dificuldade em cada uma delas, né, e você começar ali no básico, até você saber o que tá fazendo, ok, né, eu acho válido. Embora não é assim o tipo de não é a proposta que eu busco, né. Mas o que eu quero, dizer em se desafiar, é que, assim, hoje, se eu pegar, né, um avião e for para qualquer lugar do planeta que eu planejar uma viagem, pra mim é a mesma coisa que eu entrar num pássaro marrom aqui e ir pra São Paulo, né, a distância, tudo diferente, né, mas eu encaro dessa forma, não vejo mais como um monstro, mas eu sei o quanto foi difícil na primeira vez que eu fui sozinho, né, que quando você tá lá, senta no avião, você olha para um lado, não tem ninguém conhecido, você olha para o outro, não tem ninguém conhecido. Passa, né, na primeira vez, passa na sua cabeça: "O que que eu tô fazendo aqui?", né, "O que que vai ser quando abrir essa porta lá do outro lado e eu tô fazendo tudo isso sozinho", né. E a maioria dos meus clientes viajam sozinho, a maioria. O intercâmbio é uma jornada solitária, né. E acho que até por isso que eu acabei indo para esse lado, tive as minhas experiências e fui caminhando para isso. Então é desafiador, é desafiador. Mas hoje eu encaro com a maior naturalidade, para qualquer lugar que eu tiver que ir, eu posso dar uma estudada antes, posso não tem problema nenhum você pegar um mapa, baixar o Google Maps, usar o celular, não é isso, né, não é se desafiar e, vou me É. guiar pelas estrelas, eu vou, né, não é assim, exige planejamento, seja qual for o tipo de viagem. Mas, você não precisa também ficar com tanto receio, com tanto medo, né, como eu sei que muitos ficam, que eu recebo lá, né, e em alguns casos até eu falo para "Olha, o transfer, ele fica muito caro, porque é uma pessoa exclusiva, vai se dedicar a você, vai te esperar, vai ficar lá com a plaquinha, né. Mas se você pegar o metrô do aeroporto, ou o ônibus do aeroporto, você vai gastar muito menos, e você pode aproveitar esse dinheiro para investir em um outro passeio, num ticket, alguma coisa, mas em alguns casos a pessoa ela fica muito travada, ela fica de tal maneira que tem que colocar o transfer ali, senão não vai, né. E eu acho que, assim, é questão de se dar a chance. Você pode errar, né. A primeira vez que eu fui a Paris, eu não conseguia me comunicar bem,
Na verdade, eu não gostei da primeira viagem, eu achava porque eu comi muito mal lá, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia você perguntava em inglês, o cara entendia, respondia em francês, você ficava meio perdido. E então eu tive muita dificuldade, ao ponto dessa primeira viagem eu ia todo dia comer no McDonald's, porque eu sabia pedir o número 1. Tava garantido que ali ou um lanchinho na rua ia dar certo, né. Mas normal, depois eu descobri que se eu, soubesse, né, pelo menos um bonjour, né, como tá levou, e chegasse lá, né, "Desculpa, eu sou brasileiro", né, o tratamento era diferente, então você vai passar um perrengue ou outro, é normal, né, em toda viagem. Mas é altamente construtivo para você, né, se dar essa oportunidade. E aí, por exemplo, você tem a opção de entrar num ônibus, né, da de uma grande companhia, com guia falando tudo, você falando português com todo mundo ali naquele ônibus, indo pro hotel, né, e você foi lá, tirou a foto, né, e postou no seu Instagram que você esteve lá, mas o quanto você esteve lá de fato, né, porque isso é uma coisa que é muito, característica da minha parte também. Eu não sou muito amigo de câmeras. Até muitas pessoas falam: "Pô, você trabalha com turismo, você tinha que ter mais fotos, você tem que se expor, você tem", porque eu gosto das minhas próprias lentes. Gosto de ver, de sentir o vento do lugar, de tocar. Eu só fico ali preocupado com a foto, se a foto vai sair boa, se eu tô aparecendo na foto, eu não me sinto bem, eu não gosto muito disso, né. E muitas pessoas às vezes chegam, né, e procuram uma agência, fui lá, tirei a foto, né, mas e aí? Né, o quanto você viveu ali, o quanto você fez parte daquilo ali, e eu acho que tem uma diferença muito grande. É claro que assim, como eu falei, eu não tô julgando, né, É. quem procura um tipo de viagem, quem procura o outro, né, só Uhum. levando uma informação de que, existe uma forma de você viajar que às vezes é mais barato do que, você ter muitos cuidados ali, né, e que você pode ter uma experiência muito transformadora, muito relevante. E saber que, o intercâmbio, né, assim, que acho que muita gente como estou conhecendo essa nova modalidade aí do intercâmbio, há alguns tempos que vem falando disso, né, e você explicou bem melhor para mim agora do que essas outras modalidades, porque o que a gente conhecia antes é, vai lá para tirar um certificado de uma escola, tal, não, mas tem. Muitas possibilidades, muitas. E geralmente, no primeiro ponto, quando alguém fala de intercâmbio, ela já pensa troca de família, que pensa na ideia do É. Rotary antigo. Então, um brasileiro vai para os Estados Unidos, tá, um americano vem para cá. Né? Começou assim, né? Então tinha essa troca, né? Então esse é um primeiro ponto. Tem muita gente que chega lá para mim e fala assim: "Nossa, mas se eu mandar meu filho, eu tenho que receber alguém?" Não, não, hoje não é mais assim, né, hoje é um intercâmbio privado, hoje, existem empresas que fazem disso um negócio e proporciona para você, você tá pagando, você não precisa, né, fazer essa troca, então começa por aí. E aí é lógico, como, existem muitas demandas, né, eh seja por interesses diferentes, vontades, sonhos, né, e é muito legal isso. Eu tenho clientes, eu tenho ao menos 3 clientes que foram para a Irlanda, né, após a aposentadoria aqui no Brasil, eles se aposentaram, ou eram pessoas solteiras, divorciado, né, viúvo, que se deram a chance de ir para lá fazer um programa de estudo e trabalho, você vai para estudar 6 meses de inglês e você tem permissão de trabalho. E aí você fala assim, né, pô, expliquei tudo para eles, desde o momento que um cliente fecha com a gente até viajar, é uma jornada longa, que a gente vai Uhum. trabalhando muitos aspectos, e aí a gente se surpreende quando a gente vê, né, e vai pedir notícias e "Não, tô trabalhando, não, tô", você vê a pessoa encaixou ali. Aí você fala: "Caramba", né, e olha que coisa legal, né, não tem limite, não tem idade,
basta a pessoa querer, se dar a chance. E lá fora é um pouco mais diferente essa questão, né? E é engraçado isso. Eu tenho uma história para contar que em algumas escolas elas oferecem curso 30 mais. É claro que o curso 50 mais ele é um pouco diferente, porque ele tem uma programação diferente, né. Então, sei lá, vai experimentar vinho, tem toda uma programação diferente. O 30 mais, ele é algo que foi criado porque algumas pessoas, principalmente aqui do Brasil, elas têm esse preconceito: "Ai, não quero muito adolescente na sala. Ah, eu não quero, ficar tendo aula com adolescente, com jovem de 18", às vezes porque a gente traz na cabeça a ideia de que esse povo é desinteressado. Da sala de aula do Brasil, que às vezes ali é muita conversa, é muita gente falando português, né. Então a gente traz isso na memória e aí o brasileiro não quer. E aí algumas escolas criaram, né, os cursos 30 mais. E aí eu já até aviso o cliente sobre isso, né, só que quando e aí ele não acredita em mim, ele ainda quer, né, eu aviso que, o europeu, ou geralmente outras nacionalidades, estão preocupado com a idade. É tranquilo ter um jovem de 16 anos e uma pessoa de 40 na mesma sala para eles ali, ó. Porque primeiro de tudo que para eles não faz sentido, alguém pagar um curso, estar na sala se não está interessado, seja qual for a idade. Então eles não ligam, eles não têm muito preconceito com isso. O brasileiro liga. O que que acontece? Quando o brasileiro chega lá na turma de 30 a mais, só tem brasileiro. Ah, Porque o brasileiro está preocupado com isso, então o percentual de brasileiros nessa sala de aula é muito maior. Onde já teve caso de cliente pedir para trocar para a turma normal, para ter mais acesso a pessoas de outras nacionalidades. Então são alguns preconceitos, né, que a gente acaba criando, achando: "Não, intercâmbio não é para tal idade, intercâmbio tem que ser assim, tem que ser assim", na verdade não, né. É muito democrático, eu vejo dessa forma, ele é muito democrático, não tem idade, qualquer um pode fazer, em qualquer etapa da vida, sempre tem ali uma oportunidade, seja de férias, seja de maior duração, para depois de aposentado, ou de um período sabático depois que saiu de um curso da faculdade, ou sei lá, brigou com a namorada e quer dar um tempo, né, quer focar em outras coisas, quer tirar, né, tem muita coisa, né, e ele vai transformar, e ele vai te desafiar, e você vai estar ali com tanta coisa nova que é impossível, né, não ter essa transformação. legal. Alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não perguntei, que a gente não abordou? Olha, isso é uma pergunta difícil. Falou Eu tanta eu coisa. eu eu falo mais, né, tem uma expressão, né, acho que minha sogra fala isso, né, fala mais que o homem da cobra, né, pra mim não faz muito sentido, mas eu não sei se é coisa antiga isso. Dia, precisamos pesquisar, porque eu já ouvi. O pessoal É, usa esse jargão, é que né. nem o cabeça de bagre, né. Por que É, cabeça de bagre? cabeça de Por que bagre. cabeça de bagre? Não sei, uma Porque o vez bagre tem uma cabeça muito grande, e não se mas aproveita? Não sei. ele devia ser mais inteligente. Pois é, né. Pois é, eu não sei se falar mais que o homem da cobra, talvez venha daqueles shows de rua, né, se o cara encantava a cobra e deve falar muito Pra pra coitada ficar tonto. não, não, talvez para ganhar o público, né, para o É. público ficar ali, né, até o final e ver o que está acontecendo, né, talvez seja isso, né, que vendedor, né, são profissões, assim, que você tem que ganhar, cativar, trazer a pessoa ali, né, então talvez isso. Eu falo muito, se deixar eu falo, fico falando. Vai longe, eu Vai estava longe. sabendo. Renato, agora esse aqui é o minuto do seu merchan. Você Legal, pode falar do intercâmbio, aí sua rede social, onde te encontrar. legal, vamos lá. Fala aí pro pessoal onde te achar. Legal. Bom, pessoal, eu faço parte, né, eu sou franqueado da IE Intercâmbio, hoje MetaPly e a Intercâmbio, né, acabei não falando sobre isso,
mas desde fevereiro desse Eu ano. sabia que tinha algum assunto que a gente não tinha abordado. Esqueci. Né, desde fevereiro desse ano, a IE ela teve uma fusão com uma empresa dos Emirados Árabes, né, de Dubai, que é a Metaply, que é uma empresa que faz parte de um grupo educacional gigante, né, chamado GEDO, que é Global Education. Então, faz parte do nosso grupo hoje universidades americanas como a Schiller, universidades francesas, uma série tem na Alemanha, né? Então, que faz parte de um grupo enorme, e isso para nós foi muito bom, né? No sentido de uma proposta de expansão que a nossa marca vai ter, não só no Brasil, mas agora na América Latina como um todo também. Isso fortalece bastante a nossa empresa. Então, né, eu sou franqueado, nós temos uma unidade aqui em Mogi, pertinho do Clube de Campo, ali na Praça do Trator, alguns falam do Trator, alguns falam dos Infartados, né? Na Rua João Cardoso Pereira, ali número 34, especificamente em cima da lavanderia da Omo, né? Então nós temos uma unidade ali, estamos ali à disposição para atender quem tiver interessado, e vocês podem nos achar também, né, no nosso Instagram, que é o @iemogi, né? I de igreja, E de escola, Mogi, e que vocês vão ver lá todos os nossos participantes, tem histórias, o pessoal sempre marca a gente, manda foto. Isso é muito legal, porque a gente fica amigo dos nossos clientes e a gente faz parte das histórias deles, né? E ao ponto de que quando eles estão em viagem, eles estão sempre ali marcando a gente, repostando uma fotinho ali, mandando para nossa rede, né? Querendo compartilhar o momento, que é um momento de vitória para eles, né? De chegar lá. Eu falo para todo mundo, né, que quando você tá lá fora e você entende que se você esqueceu o bendito S do inglês na terceira pessoa e as pessoas estão te entendendo, meu, você tira aquela trava. Aqui você fica o tempo todo achando que tá todo mundo te julgando, né? Ah, se eu falar errado, alguém sabe mais, então eu travo. Ah, se eu falar muito certo, o outro que não sabe vai tirar sarro, então, né, e quando você está no intercâmbio, né, imagina se baixar um americano aqui agora, falando um português, trocando artigo, tudo errado, o que a gente vai fazer com ele? Vai conversar do mesmo jeito. Não é? É assim que acontece, só precisa perder o medo, só precisa chegar lá, pisar, ver acontecer. Primeiro dia vai doer, mas depois é isso aí. Gente, Renato, gratidão de Imagina, eu que agradeço. cedido seu tempo aí, que eu sei que é curto, tem que atender tanta gente aí. E fica aqui o nosso agradecimento a você, Eu que Renato, agradeço. ao pessoal do apoio técnico, a vocês por nos acompanhar, e fica o convite para o próximo Podes Ler. Obrigado, viu? Eu agradeço. Um abraço. Valeu. Valeu.